Bom, então, nós estamos começando um novo capítulo da disciplina de programação linear, onde nós vamos estudar a teoria do método simplex. E essa teoria, ela vai nos permitir entender com mais profundidade como esse método funciona, certo? Nós vamos dividir essa parte numa série de vídeos, possivelmente um para cada uma dessas 7 sessões, que estão aqui nesses slides, e vamos começar estudando os conjuntos convexos e cones, que tem uma relação bastante forte com o conjunto viável de um problema de programação linear. Depois a gente vai falar de direções viáveis, que vai nos permitir entender como é que o simplex passa de um ponto a outro. Vamos falar de vértices, que a gente sabe que são pontos que têm especial interesse, são onde se localizam as soluções ótimas, e aí então a gente fala de otimalidade. Falamos de limitação, que tem um pouco a ver com um tipo de direção viável particular, que a gente chama de direção de recessão. E, finalmente, para concluir, eu vou fazer um ou dois slides finais relacionando essa teoria que a gente viu com o funcionamento do método. Certo? Bom, todo o desenvolvimento que eu vou fazer aqui é em cima do problema na forma padrão, minimizar C transposto x, sujeito a x igual a b, x maior ou igual a zero. Na verdade, eu não preciso que o b seja maior ou igual a zero, porque eu vou fazer, mas eu preciso de igualdades no sistema de restrições. O que não é nenhum impedimento, a gente sabe que todo problema de programação linear pode ser convertido dessa forma. Além disso, eu vou chamar de x grande o conjunto viável do problema de programação linear, certo? Eu vou sempre estar me referindo a esse x maiúsculo aqui, e vou continuar fazendo aquelas hipóteses que a gente já vem considerando, que o x é não vazio, porque, do contrário, esse estudo aqui não faz muito sentido, não tem nenhum ponto a considerar. Né? E, além disso, que não existem equações redundantes no sistema x igual a b. Caso existisse, a gente poderia eliminar essas equações redundantes e obter um problema completamente equivalente, onde a hipótese fosse satisfeita. Né? Então, de alguma maneira, essas duas hipóteses não são restritivas. A primeira, quando ela não é satisfeita, significa que eu tenho um problema que não tem muito interesse. E a segunda, eu sempre posso satisfazê-la eliminando as equações redundantes sem prejuízo para a descrição do problema. Bom, então vamos começar falando de conjuntos convexos. E para isso eu preciso definir combinação convexa, que é um tipo particular de combinação linear. Combinação linear, imagino que todos vocês já saibam o que é. Dado um conjunto de pontos, de P pontos em Rn, se eu tomar multiplicadores escalares, não negativos, isso é importante, e que somem 1, tá certo? E fizer a combinação linear desses vetores usando esses multiplicadores alfa, essa combinação é dita convexa. Tá? Em outras palavras, combinação convexa é uma combinação linear onde os multiplicadores são não negativos e somam 1. Ok? Bom, uma combinação convexa vai ser dita própria quando todos os multiplicadores forem estritamente positivos. Certo? E eu vou chamar de fecho convexo do conjunto S, que eu vou denotar por conv de S. Isso é a notação. É o conjunto de todas as combinações convexas de S. Então, se eu pegar todas as possíveis combinações convexas desse conjunto, eu vou chamar de conv de S. Por convenção, o conv do vazio é vazio. Né? Faz sentido, porque se eu não tiver um conjunto vazio de pontos, eu não tenho como formar uma combinação convexa, pegar esses multiplicadores que somem 1, etc. Muito bem. Esse é um conceito muito importante em otimização, em geral, não só em programação linear, e eu vou precisar que vocês entendam muito bem esse conceito. Então, para isso, eu vou tentar dar visões geométricas do que é uma combinação convexa, e vou começar com 2 pontos. Então, imagina que eu tenho 2 pontos de Rn. Então, uma combinação convexa, eu vou ter 2 alfas aqui, 2 multiplicadores,
que somam 1. Então, eu posso chamar um de alfa e o outro de 1 menos alfa, né? Onde esse alfa está entre 0 e 1, para que 1 menos alfa também seja maior ou igual a 0. Bom, se eu colocar esse alfa em evidência, eu pego essa outra expressão aqui, que é equivalente, né? Fica x1 mais alfa x2 menos x1. Colocando o alfa em evidência, eu posso escrever assim. E essa forma de olhar para a combinação convexa de dois pontos é mais útil para quando eu vou fazer uma interpretação geométrica. Então, vamos ver essa forma aqui, né? Que é a forma geral de fazer a combinação convexa de dois pontos. E vamos pegar, então, dois pontos, x1 e x2, aqui em R2. Né? Mas isso que eu estou fazendo vale para Rn. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar entender o que é uma combinação convexa. Eu quero que a gente chegue à conclusão que é um ponto que está no segmento entre x1 e x2. Então, eu vou fazer da seguinte maneira, eu vou pegar aqui o vetor x1, certo? Vou pegar aqui o vetor x1. Vou pegar aqui o vetor x2. Tá? E aí, a primeira coisa que eu quero que vocês notem é que esse vetor aqui é o vetor x2 menos x1. Esse vetor aqui é o vetor x2 menos x1. Esse que está aqui. Tá? Porque, olha só, se eu fizer x2 e rebater x1, né, botar o x1 para cá, esse é o vetor soma de x2 com menos x1, então é esse aqui. Esse é o vetor x2 menos x1. Certo? Então, uma combinação convexa é o vetor x1, que é esse aqui, mais um certo múltiplo desse cara aqui, que é x2 menos x1. Tá? Um múltiplo entre 0 e 1. Então, eu pego x1 e pego um múltiplo de x2 menos x1. Digamos que eu pegue esse múltiplo aqui, né? Um múltiplo entre 0 e 1. Sei lá, 1/3 de x2 menos x1. Então, quando eu somar esse vetor com esse, eu vou obter esse cara aqui. Certo? Eu obteria esse cara aqui. Se eu for deslocando esse alfa, quer dizer, pegando um múltiplo um pouco maior, eu vou pegando um ponto aqui, eu vou pegando um ponto aqui. Ou seja, eu vou pegar algum ponto no segmento entre x1 e x2. Certo? Isso significa dizer, então, que a combinação convexa de x1 e x2 é todo o segmento, melhor, que a envoltória convexa, o fecho convexo de x1 e x2 é todo o segmento entre x1 e x2. Então, e se eu tiver 3 pontos? Né? Se eu tiver 3 pontos, eu vou tentar fazer essa análise de uma maneira recursiva. Então, eu tenho agora x igual a alfa 1, x1 mais alfa 2, x2 mais alfa 3, x3. A soma dos 3 alfas dá 1 e eles são maiores ou iguais a 0. Certo? Se o alfa 1, se o alfa 3 for igual a 1, então os outros dois têm que ser 0, e aí o x é o próprio x3. Tá? Então, vou imaginar que o alfa 3 não é 1, então ele tem que ser menor do que 1, o que significa dizer que a soma dos outros dois alfas tem que ser maior do que 0. Bom, então eu posso pegar essa expressão do x e escrever assim. Eu coloquei alfa 1 mais alfa 2 em evidência, e aí, né, aqui vai aparecer alfa 1 sobre alfa 1 mais alfa 2, aqui alfa 2 sobre alfa 1 mais alfa 2. Isso aqui é uma forma equivalente de escrever essa expressão colocando alfa 1 mais alfa 2 em evidência. Mas por que ela é interessante de analisar? Pelo seguinte, olha só. Se eu olhar para essa parte central aqui, chamar isso de y, tá? O que eu tenho é que o x3 é alfa 1 mais alfa 2, que é 1 menos alfa 3, mais vezes y, mais alfa 3, x3. Ou seja, o x é uma combinação convexa do y, que é esse ponto aqui, com o x3. Certo? Mas quem é o y? Vamos dar uma olhada. Se eu chamar isso aqui de beta, né, esse cara aqui vai ser 1 menos beta, porque a soma dos dois dá 1. Certo? E, além disso, isso é maior ou igual a 0, isso é maior ou igual a 0. Então, esse y é uma combinação convexa de x1 e x2, porque é um múltiplo de x1 mais um múltiplo de x2, cuja soma
dos multiplicadores dá 1 e os multiplicadores são maiores ou iguais a 0. Tá? Então, o que eu chego à conclusão é que o x3, quando ele é uma combinação convexa de 3 pontos, eu posso pensar em duas etapas, como sendo uma combinação convexa de um dos pontos, que é x3, e um outro ponto, y, que é, por sua vez, uma combinação convexa dos outros dois. Certo? Essa forma de ver, né, um elemento da combinação convexa de 3 pontos como um elemento da combinação convexa de um deles com um cara que é a combinação convexa dos outros dois, me dá uma visão geométrica do que é a combinação convexa de 3 pontos. Então, imagina que eu tenha 3 pontos aqui, x1, x2, x3, e aí o que eu estou dizendo é que um ponto que é a combinação convexa desses três é uma combinação convexa de x3 com alguma combinação convexa de x1 e x2, ou seja, um cara que está nesse segmento. Como a gente já sabe, a combinação convexa de 2 pontos é o segmento. Então, se eu pegar esse cara aqui e fizer a combinação convexa de x3 com esse cara aqui, vai dar algum ponto no segmento que vai de x3 até isso. Então, em particular, se eu pegar esse aqui como sendo o y, o x vai ser algum ponto desse segmento. Tá? Se eu usar todas as combinações convexas de x1 e x2 e todas as combinações convexas dessa combinação convexa com x3, eu vou pegar todo esse triângulo aqui. Certo? Então, significa dizer que o conv de 3 pontos que não são colineares vai ser o triângulo, né, formado por esses três caras. Quando esses 3 pontos estiverem numa mesma reta, né, o x1, x2, x3 estiverem numa mesma reta, então vai ser o segmento de reta entre os dois mais distantes. Mas quando não estiverem numa mesma reta, vai ser o triângulo. Então, se eu pegar 2 pontos, vai ser o segmento entre eles. Tá certo? Se eu pegar 3 pontos, vai ser o triângulo entre eles. O fecho convexo, que eu estou falando. Então, acho que deu para entender geometricamente o que é que significa. Tá? Em geral, se eu tiver P pontos, né, eu acho que esse raciocínio indutivamente dá para perceber que o X, que pertence ao conv desses 3 pontos, ele é um cara que pertence ao conv de um deles, digamos XP, e um Y, que é a combinação convexa dos outros restantes. Então, dá para você pensar indutivamente, né, como é que você constrói uma combinação convexa de P pontos. Bom, tendo o conceito de combinação convexa, eu posso definir o que é um conjunto convexo. Tá? Um conjunto é convexo, a ideia geral é a seguinte: um conjunto é convexo quando ele é a combinação convexa de todos os seus pontos, todas as combinações convexas de todos os seus pontos. Mas como eu posso pensar indutivamente, eu posso pensar só para 2 pontos. E eu vou dizer que um conjunto é convexo quando o fecho convexo de quaisquer 2 pontos, ou seja, todas as combinações convexas de quaisquer 2 pontos, está no conjunto. Certo? Uma outra forma de dizer, né, agora usando essa expressão, para quaisquer 2 pontos, x1 e x2 em C, e para qualquer alfa entre 0 e 1, ou seja, qualquer combinação convexa desses dois caras, eu tenho que estar em C. Bom, geometricamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Quando eu pegar um conjunto, ele vai ser convexo se eu pegar quaisquer 2 pontos e pegar o segmento entre esses 2 pontos, certo? Pegar o segmento entre esses 2 pontos pegar aqui o segmento entre esses 2 pontos e o segmento estiver todo dentro do conjunto. Eu tenho uma figurinha melhor para mostrar para vocês. Então, vamos ver aqui. Então, exemplos de conjuntos convexos. Então, por que esse cara aqui é convexo? Porque se eu pegar quaisquer 2 pontos, o segmento entre esses 2 pontos está dentro do conjunto. Então, isso é um conjunto convexo. Esse aqui, essa caixinha, também é um conjunto convexo. Um ponto só é um conjunto convexo. Né? Conjuntos não convexos. Esses aqui, por exemplo. Esse aqui não é convexo, porque se eu pegar o segmento entre esses 2 pontos aqui, ele tem elementos que não estão dentro do conjunto. Esse aqui não é convexo. Certo? Se eu pegar esses 2 pontos, o segmento todo está. Mas se eu pegar esses 2 aqui, o segmento todo não está. Então, ele não é convexo. Mesma coisa que esse aqui não é convexo, porque esses 2 pontos têm um segmento entre eles não todo contido no conjunto. Então, geometricamente, o conjunto é convexo se
Aí você pega 2 pontos, olha para o segmento entre eles, e o segmento todo está no conjunto. Certo? Por que eu estou falando de conjunto convexo? Porque o conjunto viável do problema de programação linear, o X, é um conjunto convexo. Lembra lá quem é o X? Né? O conjunto X, só relembrando, é o conjunto AX igual a B, X maior ou igual a zero. Tá? Bom, como é que eu mostro, então, que esse conjunto é convexo? Eu posso usar a definição, está aqui, né? A definição diz o seguinte, que eu pego quaisquer 2 pontos do conjunto, pego um alfa qualquer entre 0 e 1 e tenho que mostrar que a combinação convexa vai estar lá. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar 2 pontos quaisquer do conjunto, um alfa qualquer entre 0 e 1, certo? Vou montar a combinação convexa, né? 1 menos alfa x1 mais alfa x2, e preciso mostrar que esse cara, eu preciso mostrar, essa é a pergunta, né? Eu preciso mostrar que esse cara aqui está né? Essa é a pergunta. Eu preciso mostrar que esse cara vai estar em X, tá? Então vamos lá. Primeiro, para mostrar que ele está em X, lembrando, né? De novo, quem é o conjunto X? O conjunto X é AX igual a B, X maior ou igual a zero. Então, primeiro eu tenho que mostrar que esse cara aqui é maior ou igual a zero. Por que que é? Né? Ora, o x1 é maior ou igual a zero porque ele está em x. O x2 é maior ou igual a zero porque ele está em x. 1 menos alfa é maior ou igual a zero, o alfa é maior ou igual a zero. Então, é um escalar maior ou igual a zero vezes um vetor maior ou igual a zero, dá um vetor maior ou igual a zero. Mesma coisa aqui, dá um vetor maior ou igual a zero. A soma de 2 vetores maiores ou iguais a zero dá um vetor maior ou igual a zero. Isso era a primeira coisa que eu precisava para que essa combinação convexa estivesse em x grande. Bom, além disso, eu preciso que o AX seja B. Mas quanto é que vale AX, substituindo o valor de x aqui, né? Fazendo a distributividade, A vezes x1, certo? A vezes esse outro termo. Como o 1 menos alfa é um escalar, eu posso botar para a esquerda, fica AX1, aqui alfa AX2. AX1 é B, porque o x1 está em x. AX2 é B, porque o x2 está em x. Então, somando 1 menos alfa B mais alfa B, dá B, que era o que eu queria. Né? Ou seja, o x está em x. Beleza. Isso significa dizer, portanto, que o conjunto X é convexo. Tá? Então, vamos parar e daqui a pouco continuamos no próximo.